Bom, meus queridos e queridas, 2023 aí começando, e em breve devemos ter o lançamento da nova família S23 da Samsung. E é claro que os rumores estão rolando a milhão e nós estamos aqui para trazer para vocês as principais novidades. Tem algumas polêmicas aí que a gente vai falar nesse vídeo em relação ao chipset, ou seja, aos processadores que serão utilizados nesses aparelhos, porque sempre teve essa discussão de Exynos versus Snapdragon. Alguns modelos recebem os Exynos, né, dependendo do lugar do mundo. Aqui no Brasil, normalmente vem os chipsets da Samsung, enquanto alguns lugares do mundo recebem o Snapdragon, como por exemplo a América do Norte, que é os Estados Unidos. E essa é uma discussão eterna. Muitas pessoas pedem que a Samsung mude tudo para Snapdragon, para ficar só com uma linha de chipset, porque tem um desempenho um pouco melhor, né? Uma economia de bateria melhor e tudo mais. E a Samsung, como ela fabrica os processadores dela, ela mantém essa linha viva. E essa é uma discussão que ocorre há muito tempo, então nós temos bastante coisa aqui para falar. Nós vamos falar dos modelos que nós devemos ter, o que vai mudar nas câmeras, dessa questão aqui dos chipsets, da parte de bateria, carregamento, o que mudou e assim por diante, tá bom? Então fica ligado que tem bastante novidade e eu peço para você que curte o canal já deixar o seu like maroto, ativa o sininho para receber as notificações, segue a gente aqui nas redes sociais e principalmente aqui na descrição do vídeo vai ter o link do Biteco Pague Menos, que é a nossa ferramenta para você economizar de verdade. São mais de 100 mil usuários, tem testador de cupom automático na nossa ferramenta, histórico de preço, alerta de preço, bastante coisa legal para você economizar. Pode usar no seu celular Android também e também no seu navegador. Tudo aqui na descrição para vocês e de quebra tem o nosso grupo de ofertas no Telegram. Então aproveita aí que você economiza e ajuda o canal, tá bom? Mas vamos lá, gente, falar então das principais novidades. Primeira coisa, nós devemos ter, é claro, 3 modelos: Galaxy S23, S23 Plus e S23 Ultra, como a gente vê todos os anos, né? 3 modelos, sendo o Ultra o topo de linha. Vamos começar falando dessa polêmica aí dos chipsets. O que ocorre? Tá rolando um rumor forte que é possível que a Samsung não lance a linha S23 com os processadores Exynos, que seria o Exynos 2300 ou Exynos 2300, né, dependendo da forma que você preferir falar, que seria o seu novo chipset, o seu mais poderoso chipset. Por que isso está rolando? Porque de acordo aí com algumas declarações na internet, né, o Ice Universe, que é um vazador, um leaker oficial aí bem conhecido, que sempre vaza sobre lançamentos, diz que está existindo uma discussão interna na Samsung, aonde uma parte da empresa quer migrar tudo para Snapdragon, que seria o Snapdragon 8 Gen 2, que seria o novo chipset, né, que viria nesses aparelhos, que é o chipset topo de linha que a Qualcomm tem, enquanto a Electronics Division da Samsung, que é a parte que cuida, né, do Exynos, não está aceitando isso. Então existe uma discussão interna dentro da Samsung sobre abandonar ou não o Exynos na linha S, na linha principal. Em 2021, a gente viu uma coisa muito interessante, 2022 também, né, que foi o S21, na verdade foi 2022, perdão, que foi o S21 FE vindo com processadores Snapdragon. Então no Brasil, primeiro a gente teve uma leva que veio em Exynos e depois chegaram alguns processadores que eram Snapdragon, e a galera pirou, muita gente queria encontrar esse modelo, a galera fez tutorial na internet para mostrar como que você encontrava, como você sabia se era um modelo Exynos ou Snapdragon e tal, porque, né, um desempenho melhor, nos benchmarks mostra que o Snapdragon tinha um chipset melhor. Só que isso se deu por causa da pandemia, pela falta de chips que ocorreram nesse último período aí, a crise de chips. Então foi uma coisa meio fora do normal, que a gente não sabe se necessariamente é um sinal que a Samsung deve ou não migrar de uma vez. Tem uma entrevista que o Cristiano Amon, que é o CEO da Qualcomm é a empresa que produz o chipset Snapdragon, né? Ele mencionou sobre o aumento de uso, tá, dos chipsets da Qualcomm no fornecimento da série Galaxy S23. Foi uma entrevista que ele deu para o site GSM Arena, mas a gente não sabe exatamente em qual proporção ele está falando. Então se acredita que pode-se ter uma proporção de 75% aí de chipsets Snapdragon, ou até 100%, quem saiba, né, do Snapdragon 8 Gen 2, mas não necessariamente isso está confirmado, são apenas rumores. E um outro rumor interessante é que para a linha S23, os que vierem equipados com o Snapdragon 8 Gen 2, eles teriam um overclock, ou seja, o clock principal, o core primário do chipset, né, do Snapdragon 8 Gen 2, ele é 3.19 GHz, com uma GPU, que é a parte gráfica, de 680 MHz. Para o S23, a gente teria daí
um Primary Core rodando a 3.36 GHz, ou seja, um pouco acima do normal, né? Com um leve overclock, e a GPU rodando a 719 MHz. Então é interessante isso. Pode ser que o S23 extraia mais ainda do Snapdragon 8 Gen 2, mas são apenas rumores, a gente não pode confirmar isso, mas é possível que a gente tenha um aumento de chipsets Snapdragon ou a manutenção aí do Exynos 2300 para alguns lugares do mundo, mas é um rumor bem forte que está rolando. Mas vamos falar aqui dos modelos agora, tá bom? O que a gente deve ter em mudança de termos de design, gente? Os aparelhos vão ser muito parecidos com o que a gente viu em termos de design com a família A, por exemplo, A73, A56, onde você tem aquela câmera que ela é recortada já, né? Então ela é um módulo como se fosse a câmera saltasse para cima do aparelho, mas fica uma outra referência mais fácil, é o próprio S22 Ultra, quase falei 23. O S22 Ultra, que tem a traseira com as câmeras, não tem o módulo completo da câmera. Cada câmera é um módulo separado. Basicamente é isso que a gente deve ver no Galaxy S22 Plus, no Galaxy S23 e no S23 Plus. Já o Galaxy S23 Ultra, ele não deve mudar quase nada em termos de design. Ele basicamente vai ser idêntico se você olhar a olho nu, com bordas um pouco mais finas. Ele deve ter uma pequena diferença ali na curva, né, na curvatura do vidro dele, e um pouco mais fino também, mas é coisa milimétrica. A olho nu não se deve perceber muita diferença. Ele deve continuar contando com a caneta e tudo mais. Então a gente não deve ter grandes mudanças de design, a não ser um update do S23 e do S23 Plus para esse design de câmera que era do S22 Ultra da geração anterior. Tá legal? Então a gente perde aquele bump, aquele módulo de câmeras integrados que a gente via na geração anterior. Falando em termos de bateria dos aparelhos, a gente teve um leve aumento aí também, vai ter, né, na verdade, se os rumores confirmarem, em relação à geração anterior. Então o S23 ele vai pular de 3.900 mAh, que era o tamanho antigo, ele vai pular de 3.700, que é o S22 atual, para 3.900 mAh, um aumento de 200 mAh aí, hora em relação à geração anterior. O S22 Plus, mesma coisa, ele sobe para 4.900 mAh e a geração anterior é 4.700 mAh. O S23 Ultra não devemos ter uma mudança, porque ele já tem uma bateria maior. Só que o carregamento desses aparelhos, eles ainda continuam, deu uma melhorada, mas a gente ainda tem algumas coisinhas que podem incomodar, como por exemplo o seguinte: carregamento rápido de 45 watts para o S23 Plus e S23 Ultra e 25 watts para o Galaxy S23. Ainda assim, gente, quando a gente olha isso, não é um carregamento lento 45 watts. 25 watts é ok, mas quando a gente olha, né, para os concorrentes que estão entregando aí 120 watts, 65 watts e assim por diante, fica um pouco devendo, né? Ainda tem essa questão. Lembrando também que esses carregadores a gente não sabe se aqui no Brasil eles vão estar inclusos ou não. Se forem estar inclusos, provavelmente vai ser o de 25 watts, que é o mais simples. O de 45 watts você vai ter que comprar a parte se você quiser. A Samsung teve vários problemas em relação ao Procon aqui no Brasil, então pode ser que ela opte às vezes por lançar já o aparelho com o carregador para evitar a injeção de saco. Pode ser que socorra, mas não podemos também confirmar nada, tá bom? Então a gente não tem muitas novidades em termos de carregamento rápido. A gente entende que a Samsung, devido ao histórico que teve com problema de bateria e tudo mais, ela se mantém um pouco mais conservadora, a gente poderia dizer assim, nesse momento, mas ainda assim é um carregamento justo, mas não é comparável aos concorrentes. Um ponto curioso que nós temos aqui de vazamento, gente, é que a Samsung deve apresentar na linha S23 conexão por satélite. Assim como a Apple tem, né, o seu serviço que ela demonstrou aí no iPhone 14, que se você estiver numa área remota, existe um serviço de satélite que às vezes está disponível e permite você fazer uma ligação de emergência, alguma coisa do tipo. Já a Samsung, ela deve utilizar os serviços de uma empresa que chama Iridium, que é uma empresa que faz conexão via satélite, só que deve ser um pouco melhor até do que da Apple, porque você vai conseguir não só fazer ligação de emergência, mas também usar para mensagens básicas. Não vai ser uma navegação, mas muitas vezes mensagens SMS básicos e quem sabe, às vezes até um WhatsApp basiquinho ali de baixa velocidade, você pode conseguir, tá bom? Então, isso seria um recurso bem interessante para se ver nos aparelhos. Agora vamos falar das câmeras, gente. Aí
a gente vai ter mudanças interessantes, mas outras nem tanto. Os rumores indicam que o S23 e o S23 Plus, eles devem ter as mesmas câmeras que a geração anterior. Como assim, Becker? Exatamente a mesma câmera? É o que os rumores indicam. Mas não vamos esquecer que, por exemplo, a Apple fez isso com o iPhone 14 e não só usou a mesma câmera, como utilizou o mesmo chipset, o mesmo processador, com uma leve mudança ali, tá? Então o que a gente deve ver aqui no S23 e no S23 Plus, na verdade, são câmeras sim melhoradas, né? Eles devem fazer ali ajustes finos, mas com o mesmo hardware que a gente está falando. O mesmo sensor, basicamente o mesmo setup, muito parecido. Só que a gente não pode esquecer que esses aparelhos vão estar utilizando um novo chipset, no caso aqui do Snapdragon 8 Gen 2 ou o Exynos 2300, que entregam uma diferença no processamento de imagem e outras coisas. E a gente precisa lembrar também que a Samsung tem lançado atualizações da própria One UI que melhora a qualidade da foto, gente. A gente tem visto melhora entre versões diferentes de software, né, de sistema, que melhora sim a câmera. Então a gente não deve esperar uma câmera, obviamente, idêntica da geração anterior, mas muito parecida para esses dois aparelhos. Quando a gente fala do S23 Ultra, aí o jogo mudou um pouco. Por quê? Porque a gente vai ter o novo sensor de 200 megapixels nesse celular. Só que vocês precisam prestar atenção no seguinte, a Samsung já lançou um sensor de 200 megapixels, que o primeiro aparelho do mundo com essa câmera foi o Motorola Edge 30 Ultra. Esse aparelho utilizava o sensor HP1, que é a primeira geração desse sensor, tá? Agora a Samsung vai lançar o HP2, que é um outro sensor, né, de 200 megapixels aprimorado, que deve vir equipar o S23 Ultra. Então vai ser o primeiro aparelho do mundo a utilizar esse sensor. Lembrando que no HP1, nesse primeiro sensor que equipou o Motorola, mas que é um sensor da própria Samsung, você pode tirar fotos utilizando o Binding, que é o cruzamento de pixels. Então você pode tirar fotos em 12.5 megapixels, 50 megapixels ou 200 megapixels no modo cheio, utilizando o sensor todo. A gente deve ter essas mesmas resoluções disponíveis para o S23 Ultra, tá? Então vai ser um sensor que deve entregar uma qualidade bem interessante, é claro, mas ainda assim o restante, né, que a gente tem de câmeras vai ser provavelmente igual ao que a gente viu no S22 Ultra. Meu Deus, gente, eu tô toda hora trocando S22 com S23. Então a gente deve ter basicamente um novo sensor equipando o mais topo de linha da Samsung e o restante igual. Totalmente igual? Não, né? Claro, aquilo que eu falei, eles fazem ajustes finos, o chipset não é o mesmo, muda-se às vezes um pouco a lente, o projeto, coisas mais básicas, mas o hardware geral é parecido. Então a gente deve ter melhorias no zoom, deve ter melhorias no low light, esse tipo de coisa, mas não um salto gigantesco em relação à geração anterior. É o que a gente está analisando aqui pelos rumores, tá bom? Além disso, a gente deve ter, claro, novidades no sistema operacional, a gente deve ter acertos na One UI, né? Aquilo que a Samsung faz muito bem, e outras novidades que devem ser apresentadas que ainda não vazaram aqui. Em relação à qualidade da tela, a gente deve ter uma tela muito semelhante ao que a gente já vê na geração anterior, tá, gente? Eu não sei se a gente vai ver algo, uns 144 Hz ou 165 Hz, alguma coisa do tipo. Eu vejo esse tipo de tecnologia ainda muito para celular gamer. Para um celular de uso no dia a dia, eu acho que 120 Hz está muito bom, já é muito bom para jogos e já atende perfeitamente aquela fluidez diária sem você pesar demais na bateria. Que a gente não pode esquecer que esse não é um celular totalmente gamer, ele é um celular focado para alto desempenho, tanto para jogos, é claro, mas para quem gosta de tirar foto, gosta de usar para produtividade, então você precisa pensar num equilíbrio que seja interessante. Então, de forma geral, as informações que nós temos são essas. Melhoras, é claro, devemos ter melhorias, mas nada muito gritante pelo que eu estou vendo. Design não vai mudar muito, as telas, a gente deve esperar o Dynamic AMOLED, que a Samsung já tem, talvez com pequenas melhorias, mas a Samsung já domina essa tecnologia de telas, já tem telas muito boas, então ela não dá grandes saltos entre as gerações. Então a gente deve... Nossa, gente, desculpa, hoje eu tô meio engasgando aqui, são 10 e 11 horas da noite, eu tô meio cansado já. Mas a gente deve ter sim melhorias, só que de coisas que já estão muito bem estruturadas. Esses aparelhos topo de linha, a Apple, por exemplo, faz isso o tempo todo. Ela não muda coisas gritantes, ela melhora
o que já tá bom. E essa é uma geração que não é um salto, a gente tem saltos geracionais muito grandes, às vezes, entre aparelhos, mas esse é mais um upgrade, pelo que eu tô vendo, do que a gente já tem, né? Aparelhos, sim, consistentes, mas sem muitas novidades. Preço, não sabemos ainda. É claro, não adianta esperar que vai ser muito barato, afinal de contas estamos falando de um celular topíssimo de linha, tá? Mas a gente vai trazer depois as novidades, todos os lançamentos aqui para vocês, assim que forem anunciados. Comenta aí o que você pensa dessas novidades, dessas coisas meio iguais que a gente deve ter, o que você pensa sobre isso. Não esqueça, é claro, de deixar o seu like maroto se você curtiu, ativar o sininho para receber as notificações, e instalar aí o Bitec Pague Menos, que a gente vai deixar aqui na descrição para vocês, e a gente se vê nos próximos vídeos. Eu sou o Becker, valeu e tchau, tchau, galera!